Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje aquele vídeo extra, às vezes eu consigo fazer, né, pessoal, ainda em férias ainda, para falar, eu pensei que eu não ia conseguir assistir tão rápido, mas assisti na pré-estreia, o filme Deadpool e Wolverine. Bom, pessoal, aqui no canal é um compromisso de fazer sempre de coração, de fã para fã, não seguir nenhuma regrinha, nenhuma modinha, nada disso, seguir as diretrizes, ou melhor dizendo, seguir as regrinhas assim, as diretrizes do canal. Como tudo que eu acho que tem que ser montado, inclusive um canal no YouTube, você tem as suas diretrizes, a sua missão, tudo mais, faz parte. Tem que ter isso no mínimo. Eu acho que isso não é, de forma alguma, obsoleto ou bobo, coisa que o valha. Então, a regrinha que eu vou seguir é a regrinha do próprio canal, da diretriz do canal. Por conta disso, então, espero que vocês aí do outro lado compreendam, mas, assim, pode ser até que fique um filme da modinha, como acabou sendo o tal do Deadpool. Deadpool, que eu li muito pouco história em quadrinhos, tá? Os embates ali, ou as parcerias ali com o nosso querido Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha, mas Deadpool, tá? Então assim, já fica por aí, não tenho a mesma questão que eu tenho com a Arlequina, que eu acho que é super valorizada, mas Deadpool, pra mim, tá numa outra escala ali. O que acontece é que o Ryan Reynolds, camarada bom pra caramba, inteligente pra caramba, sagaz, ele pegou isso para chamar de seu porque ele, como muitos atores, isso eu acho legal, louvável, querem participar de alguma coisa de história em quadrinhos ou principalmente de super-heróis. Né? Tem várias questões aí, mesmo do Nicolas Cage, que é mais conhecido, mas enfim, muitos, o próprio Henry Cavill, né, tem esse desejo e tal. Então isso é legal, isso é tranquilo, isso é super honesto e super saudável, sem problema nenhum. Bom, por que eu tô fazendo essa introdução aqui meio que pisando em ovos? Porque, gente, eu não gostei do filme. Tá? Então, sem mais delongas, para eu falar o porquê, né, dar meus argumentos aqui, vamos rodar a vinheta, né? Roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Quem acompanha o canal mais tempo vai saber que não é a primeira nem a segunda vez que eu vou falar o seguinte. Tem alguns filmes que a gente é obrigado a assistir, né, no sentido não do canal, tá, gente? Do jeito do nerdão aqui e tal, de querer ver as coisas do universo pop, principalmente que são voltados ali a adaptações de quadrinhos. Tem gente que tem mais ligação com os games, com os jogos, tudo mais tal, com RPGs, e no meu caso aqui é a questão realmente de história em quadrinhos. Bom, então, colocado isso bem claramente, nós vamos colocar assim, um terceiro filme do Deadpool. É aquela caminhada para fazer ali algumas mescladas ali, algumas misturas, por conta de estúdios que, né, não tiveram tanto sucesso, Sony, Fox e não sei o quê, e aí tem a Marvel, aí a Disney, aquela coisa toda, aquela conversa toda, que realmente hoje em dia para mim pouco interessa. Eles tinham esses nomes porque tiveram em seu catálogo um currículo maravilhoso, um portfólio maravilhoso, criaram história, fizeram um histórico, fizeram história, aquela coisa toda, só que no meio do caminho, né, tinha uma pedra, né? E aí foram se perdendo em algumas questões. Alguns acertos para um lado, vários erros, vários tropeços para o outro, por muita teimosia, de não querer seguir, às vezes, aquele roteiro, o famoso roteiro que já estava pronto, ou querer inventar moda, enfim. E aí, hoje você tem uma questão de um filme que ele acaba sendo, ao meu ver, e aí eu falo muito aqui no canal o que eu acho, não da transposição da história em quadrinho, da adaptação para o cinema, para outra mídia, não é isso. É aquilo que me faz ali o sentimento, o famoso, eu olhei a capinha e gostei. E eu tava olhando a capinha e falei assim, não sei, não tá pra mim. E realmente não foi, gente. Até pra citar sempre como eu cito aqui, porque somos irmãos, né, o canal Cormão, os cinéfilos, eles adoraram o Edmo e o Júnior, eles adoraram e tá tudo certo. Mais uma, né, caralhada de canais aí acharam o máximo, mas eu vou colocar aqui muito claramente o que eu entendo. Bom, sabe quando eu cito aqui da coxa de retalhos? É o que me parece o filme do Deadpool e Wolverine. Você tem ali um começo ali cheio de intenções, colocações e tudo mais tal, de um Deadpool, aquela coisa muito plástica, aquela coreografia de luta, muito efeito especial, aquela coisa, querendo já começar com tudo. Eu realmente fico mais frio com isso. Tá? Para mim eu quero mais a ideia, a criatividade e você usar o efeito especial, você usar a coreografia, tudo bem, mas se aquilo fica só jogado na tela, para mim sempre me incomoda, mas não é bem a esse ponto que eu quero chegar. E aí ele tem uma missão, a missão dele é salvar o mundo dele, porque ele tá lá com a Vanessa, lá com a nossa querida Morena Baccarin lá, lindíssima Morena Baccarin lá, fazendo sempre uma pontinha ela faz agora, mas sempre que ela aparece é legal, né? Venho falando aqui daquelas atrizes que a câmera namora, como se dizia antigamente.
Ela é uma dessas atrizes, com certeza, sem sombra de dúvida. E aí é por conta de uma questão da colocação dele ser muito, né, infantilóide, aquela coisa toda, muito irresponsável e tal. Ah, você precisa, ele quer provar uma coisa para ela, aí você começa a entender que por conta de uma combinação ali do roteiro, você tem ali uma espinha dorsal, uma estrela ali que é a pessoa de cada universo, que é aquele que for eliminado, acabou. Você acaba com todas as ramificações. E aí, esse cidadão é o tal do Wolverine, é o Logan. E vai atrás de fazer essas uniões, tal, esses crossovers, vamos chamar assim. Ah, então o Logan, ele, né, no filme lá, morreu, vamos ver se ele tá vivo, aí tem a primeira piada com isso e tudo mais e tal. E no final das contas, gente, é isso, é ele salvando o mundo dele porque o Logan do mundo dele morreu. O Logan do estúdio. Aí você tem as questões dos estúdios, que morreu nos estúdios, aqui esses paralelos, né, essas analogias e tudo mais e tal. E aí ele vai atrás, usando ali a questão do pessoal da TVA, né, quem assistiu a série do Loki sabe muito bem. Quem não assistiu vai ficar meio perdido. Quem nunca leu quadrinhos e quem não assistiu vai ficar meio perdido. E eles não estão nem aí com isso aí também. Aí você tem ali o pessoal da TVA ali, e por conta dessa abertura, né, das várias dimensões do multiverso, aquela coisa toda, eu vou buscar então um Wolverine para chamar de meu, para colocar no meu mundo, resgatar ali aquela linha central, aquela espinha dorsal, e aí eu salvar o meu mundo, salvar a minha família. Meu mundo é minha família. Legal, o mundo é minha família. Não, né, se eu salvo o restante, dane-se. O anti-herói, aquela coisa toda, o pensamento que é egoísta, mas é um pensamento que fica válido ali, fica validado pela história e tudo mais. Bom, e aí isso abre as portas e janelas e tudo mais literalmente, né, e os círculos, né, para que eles possam ir para várias dimensões, para vários mundos, falar com vários Logans. Aí tem uma pitada da piada aí, só que aquilo que eu falo, fico, às vezes, o fanservice pelo fanservice. Se você for olhar o filme por esse lado, a minha namorada Nádia, não é por nada não, mas ela acaba sabendo mais de quadrinhos do que alguns que tem canal no YouTube, tá? Só para colocar bem claro para vocês assim, só para vocês entenderem. Ela gostou dessas referências, essas aparições, ela gostou, para ela se divertiu com isso. Mas eu confesso que eu estava meio constrangido no meio do caminho, no fio da meada. Eu estava meio constrangido, porque algumas coisas ali pareciam para mim só plásticas. Sabe quando começou aquela moda de terem ilustradores, desenhistas maravilhosos, mas a história foi se perdendo? Então você ficava comprando a revistinha, nossa, eu lembro como se fosse, ah, que imagem bonita, mas aquela imagem era só uma posição de um herói, do próprio Homem-Aranha. Todd McFarlane fazia muito aquela coisa, né, das posições que foram copiadas depois da exaustão, mas, enfim, a história mesmo estava meio empobrecida por trás. O que me mostra que o Ryan Reynolds, que é o ator, que é praticamente o diretor, que é o produtor, que é tudo, né, que ele faz tudo, ele não tem má intenção, nunca, em nada que ele faz. É um camarada, gente boa pra caramba, nada, não tem mesmo. Só que ele se empolga demais às vezes. Então ele criou pra mim um clássico no Deadpool 1, ele é um clássico ali em tudo, até nessas cenas coreografadas desde o começo, de como se conta a história, de como a história não é linear e mesmo assim ela não se atrapalha, para essa agora que vai ali costurando, remendando, né, coxinha de retalhos mesmo, né? Vamos colocar um negócio aqui, uma aparição aqui, um fanservice lá, e aquela coisa toda, e aquilo foi ficando só por isso, né? Para consumo próprio. Então, ele se empolgou demais. Então, dizer que o Ryan Reynolds quis fazer uma invenção, quis ser teimoso, não, nada disso. Quanto a isso, não há crítica, tá, pessoal? Mas, realmente, eu acho que no querer fazer demais, no se empolgar demais, ele se perdeu um pouquinho. Como ele se perdeu na brincadeira que ele faz até no Lanterna Verde, na época do Lanterna Verde, ele estava achando que ele estava fazendo o máximo, ali só sendo como ator, tá, gente? E caiu numa roubada, porque não era, né? Quando ele fez o próprio Deadpool no filme do Wolverine, a mesma coisa. Né? A empolgação não faltava, a boa intenção que o Fer tá cheio não faltava, mas realmente eu entendo que ele se empolgou ali demais e fez a coisa não pensando num filme como uma obra como um todo mesmo, como uma terceira parte da história desse personagem, aquela coisa toda, não que necessariamente precisa ser redondinho, porque na história em quadrinho também tem um monte de alterações ali de uma para outra, às vezes você tem uma saga inteira, às vezes você tem uma historinha curta que nem tem ligação com a outra, enfim, isso não tem problema não. E aí o que eu vou falar agora pode soar muito forte, né, mas para mim o filme não tem alma, ele fica sem alma, não chega a ser exatamente o vazio, fazendo uma trocadilha aqui também, fazendo uma analogia, não chega a ser o vazio, mas, sabe assim, ele fica esvaziado, olha só, olha que bonito, ó. Ele não é vazio, mas ele fica esvaziado em algumas horas, porque a história, ela avança até, mas ela avança com algumas coisas no meio do caminho que ficam ali meio que, sabe aquela sobra? A quebra da quarta parede, por exemplo, quando é bem feito, viva Friends, né? Ou Curtindo a Vida Doidado, quando é pra isso, é construído pra isso, é bem bolado pra isso, ok, Deadpool 1 trabalha isso magistralmente, Curtindo a Vida Doidado, né? O Bebendo da Fonte. Agora,
até as brincadeiras que se falam sobre isso... Gente, ó, pra vocês terem uma ideia, eu pouco sorri no filme. Eu não vou lhe falar que eu ri, eu pouco dei uma sorrida, né, no filme. É isso que já disse pra mim. É isso que eu tenho que ser sincero aqui. Eu não vou falar fazer uma indicação para os que é mais um comentário, e aí também, gente, é comentário, não é crítica, porque eu não sou crítico de cinema. Mas ficou uma coisa realmente esvaziada. Até vou falar pra vocês o seguinte, não porque eu sou adulto, que eu sempre falo que eu sou um cara de 55 anos, vou fazer 56, com, né, uma mente de 14 anos. Não nego isso. Tenho orgulho até de falar isso. Mas assim, tem uma hora ali que ficou meio constrangedor. Eu falei, puxa, sério? Eu tô tentando me desprender aqui, mas constrangedor e piegas. Ó, faz tempo que, né? O pessoal fala hoje em dia, né? Pode parecer piegas, né? Mas faz tempo que ninguém fala, é piegas. Fica uma coisa meio pieguenta ali, você não tem nem essa palavra, mas vamos lá. É um piegas ali, meio estranho e tal. Isso me incomodou por várias vezes, gente, porque a história realmente, ela não pegou pra mim. As piadas não foram pra mim. Eu não dei risada, não foi engraçado. Tem uma questão do cachorrinho lá, ele aparece a primeira vez, ele lambe e tal, bem grotesco. Tá, entendi. Depois já a piada... Sabe aquela coisa do Thor, Amor e Trovão? Que a primeira vez que os bodinhos dão um grito lá, ok, é engraçado. Na quarta vez já tá irritante demais. É mais ou menos isso, tá, gente? Na minha percepção, o cachorrinho, por exemplo, é isso. Seria, olha, colocando assim, um mestre, né? O mestre Bezerra da Silva ali e os seus compositores de verdade, malandro demais vira bicho. E eu já te falei pra você parar com isso, malandragem. Então, assim, é mais ou menos isso. E se eu tivesse ali no estúdio, eu falo assim, Ryan Reynolds, poxa, cara, já falei pra você que malandro demais vira bicho e eu também já lhe pedi pra você parar com isso. Eu acho que se fosse mais nessa malemolência, nessa coisa de vamos devagar e sempre, né, devagar com o andor que o santo é de barro, acho que é mais ou menos essas questões aí que trariam o filme mais pra contar a história e no meio da história eu introduzir. Então, pessoal, como não tem muito mistério em relação ao que ele tem que fazer, agora aqui, quem não quer spoilers de aparições, né, de participações, dá uma parada, vê lá o filme no cinema, né, estreou agora nessa quarta-feira, vê lá o filme no cinema, você vai ter bastante tempo para ver, e depois volta nessa parte do vídeo. Bom, você tem ali uma participação do Chris Evans. Pô, o Chris Evans sempre legal, tá meio estranho ali, não sei, dá uma emagrecida e tal, mas enfim. E aí, ó, gente, há muito tempo atrás, se olhar em live do canal, eu falo, pô, que legal seria se o Chris Evans fizesse ali o John Storm, né, o Tocha Humana, e fizesse o Capitão América, isso seria legal. Perderam a oportunidade. Quiseram fazer uma brincadeira, perderam a oportunidade de colocar o ator que fez esses dois personagens icônicos, né? E ele faz muito bem, tá? Tem gente que não gosta, mas ele faz muito bem, o John Storm também. De fazer essa mescla ali, fazer uma brincadeira com isso. Talvez a brincadeira que eu estava esperando acontecer, quase aconteceu. Mas enfim, ele aparece ali como John Storm. Né? Dá aquela impressão que ele vai ser o Capitão América e ele aparece como o Tocha Humana. Um Tocha Humana, tá, gente? Só pra vocês entenderem que tá dizendo ali que tem vários tochas humanas de vários lugares, de várias dimensões, de vários mundos, e aquele ali pode ser um escrotinho, um cara mais, né, que se desprendeu da realidade. Então, a aparição dele é interessante, doutor tal, mas não acho que funciona. Ele nem fica parecendo um John Storm possível, vamos chamar assim, nem é o Capitão América, ele é só um bom ator, então o que foi proposto para ele, ele fez. Outra aparição que me chamou bastante atenção, que eu acho que talvez é que eu gostei mais, mas que a entrada, é isso que eu vou falar pra vocês, ó. Todo mundo sabe que eu adoro o Blade, adoro, gosto de todos os filmes com o Wesley Snipes, demais. A série não foi, até que era boazinha, mas não foi e tal, que é o Wesley Snipes, que entrou com essa onda toda, e tava ótimo ele aparecer em outro filme de agora, gente, porque ele praticamente começou com isso, nesse recomeço, vamos chamar assim, na história em quadrinho, foi o Blade. E aí ele tá ali, ele aparece com os trejeitos dele, aquela coisa toda, a idade chega para todo mundo, e achei interessante colocar o Blade, mas a própria chegada do Blade, da Elektra, do Gambit, é uma chegada que fica aquela coisa plástica que não me interessa mais. Eu queria que, é a preguiça de roteiro, inclusive, acho. Eu queria que chegasse, que ele estivesse ali, que eles participassem de uma forma diferente, de uma forma mais contundente, de uma forma mais enraizada, mais densa, que eles chegassem realmente no contexto da história, não com aquela participação, tô chegando aqui, nós vamos ajudar você no caminho, porque nós estamos aqui no vazio, aquela coisa toda, vazio esse, gente, tá? Da série do Loki, onde o pessoal da TVA lá manda o pessoal que eles querem descartar. Enfim, o Loki conhece lá bem esse lugar, inclusive. Enfim, então fica aquela coisa que os vilões, vamos chamar assim, né, os vilões
falam muito, falam demais e não entregam tanto assim, não tem nenhum tipo de sensação de perigo, gente. Sinceramente, o que acontece, acabou, você não pegou nenhum carinho pro negócio ainda, é só pela piada pela piada, só isso, a piada de consumo próprio que eu falei. E aí fica aquela coisa, referências até demais, que você fica com a cabeça estourando, você não tem ali um cerne da questão, você não tem ali... O norte está dizendo, tanto que o finalzinho, com o ato heróico e tudo mais, com a resolução, até um finalzinho simples, mas ele te dá uma encaminhada, ele te emociona um pouquinho. Finalzinho, eu tive essa sensação, agora estou num filme que vai ter uma conclusão, porque parecia que a conclusão era indiferente, isso que eu senti, uma indiferença. Gente, eu vou ver esse filme mais uma vez, eu até tenho que ver, porque eu quero entender melhor se é isso tudo que eu entendi ali. Eu gostei do primeiro Deadpool, gostei demais. Acho que o segundo Deadpool tem um monte de coisa interessante, que eu até não peguei da primeira vez, mas esse aqui eu acho que realmente a concha de retalho se sobrepôs. Cobriu a obra, realmente fizeram a concha e cobriram a cara, é mais ou menos isso. A Elektra, todo mundo sabe que eu gosto muito da Jennifer Garner, acho ela uma menina adorável, acho boa atriz, mas é uma moça simpática, sigo ela no Instagram para fazer as receitinhas dela lá, de meio de noite lá, de pizza, tudo. É muito agradável, uma moça muito agradável, uma atriz, gente boa, mas Elektra ali naquele contexto, né, com aquelas adagas sai dela, né, que é característica da personagem, bem desconfigurada ali, resgataram para colocar ela com uns golpes bem datados, lembra até no filme, né, do Demolidor, meu Deus do céu, enfim, da gangorra lá. Mas enfim, fica aquela coisa ali, os poderes muito maior que o dela, e ela nem usa a questão ninja ali, é só umas artes marciais com aquelas adagasai, fica uma coisa meio Cobra Kai agora, do Malhação, aquela coisa assim. Eu adoro Cobra Kai, tá, gente? Mas assim, nossa, é difícil engolir. Eu acho que você tem ali alguns resgates, por exemplo, o Piro, né, como teve sobrevivido o Piro, hein? Como teve, né, Enfim, ele tem a função dele, né, o Piro lá do foguinho lá, né, da chama que nunca apaga, quase nunca, né. Enfim, acho que o pessoal ali dos estúdios gosta desse ator e gosta desse personagem, não é possível, porque realmente está fazendo um filme dele. Mas enfim, também é uma coisa ali resgatada, mas no final das contas, fora esse finalzinho que eu falei que deu uma empolgada, tem duas coisas que eu vou destacar agora aqui que eu gostei logo de cara. Vamos ver se na segunda vez vai ser as únicas que eu vou continuar gostando. A questão do Ryan Reynolds, do Deadpool, com a Vanessa, com a Morena Baccarin, aquela química dos dois, ela funciona, muito menorzinha, de uma forma muito mais singela, mas ela funciona, é a hora que dá uma emoção, a hora que o Ryan Reynolds mostra que ele é um ótimo ator. E, principalmente, já que falamos de ator, o cara é esperado por causa do uniforme, que é um uniforme icônico e não sei o quê, e vão ver de várias formas e tal, que é o Hugh Jackman. Hugh Jackman, carismático demais, tem ótimos filmes, fez uma outra porcaria aí, mas ele tem filmes que eu já assisti 20 mil vezes, não canso, bom camarada, canta, dança, sapateia, aquela coisa toda, é o Wolverine, não é o definitivo, não, é um ótimo Wolverine, né? Tem a hora que ele aparece atarracadinho lá, muito bom, mas assim, muito bom mesmo, essa parte é boa, eu lembrei agora, mas assim, a parte que confere a ele, em algumas questões, principalmente quando ele dá uma dura no Deadpool no carro, é uma boa cena, uma ótima cena, ele fala pro Deadpool aquilo que eu queria falar, mais ou menos isso, eu me vejo nele. E aí, o que acontece, gente? A conversa que ele tem com a Daphne Kenyon, quando ela aparece, e a conversa que ele tem com a X-23, né, que é a filha dele, lá no Logan, lembra? Que é aquela história toda. Então, realmente, ela é ótima atriz, ela é muito carismática, ela ficou com a carinha dos quadrinhos, ela tem a carinha da X-23, né, e isso funciona, então ela funciona. Então, na hora que ela tá conversando com ele, que é a hora que é a hora, vamos chamar assim, mais dramática, funciona. Eu acho que o filme tinha que ter ido mais nessa linha, que ele funcionaria muito melhor. Essa parte densa em que o alívio cômico viria realmente só para fazer umas pontuações. O filme optou por uma outra coisa. Eu vou fazer uma galhofa total, que ao meu ver passou do tom, que fez a receita, o bolo desandar, tá? Contra essa menina que poderia até ser melhor aproveitado, já que você está resgatando um personagem de um filme ótimo para uma questão mais contundente, que a jovem atriz Daphne Kenyon consegue imprimir na cena, imprimir no ambiente. É isso, tá? Bom, por fim, né, pessoal, antes de falar o dito isso, né, ali nos créditos tem uma questão muito interessante, né, algumas dá uma saudade, outras são, nossa, como é que foi, mas é uma questão muito emocionante ali, que vai mostrando, né, Sony Fox, aquela coisa toda que aconteceu com aqueles personagens ali que foram utilizados. Tô confundindo agora, eu sempre confundo. Depois você me ajuda aí nos comentários, pessoal. Eu sempre falo Sony Fox, né, mas a questão é da Fox, né, enfim.
Desculpa aqui a falha, mas enfim, é uma falha menor. E aí é legal. Já o pós-créditos mesmo, gente, tá, ok. Enfim, é isso que eu falo. Sinceramente, eu esperava muito mais um pós-créditos de um filme como esse. Sinceramente. Eu até entendo, agora pensando para pensar, vamos pegar esse cara aqui, que é o mais, né, pomposo que a gente colocou aqui de todo o quadro, vamos colocar ele na cena final. Eu até entendi isso, mas agora fazendo o vídeo, tá, gente? Mas na hora nem toquei disso. Mas também, não era por aí. Era mais usar a criatividade do que usar realmente um ator específico, tá? Bom, pessoal, é só uma opinião de fã para fã. Quem assistir e gostar, ok, sem problema algum, porque eu acho que o filme tem ali uma coisinha ou outra realmente, como eu falei para vocês, de mérito, e valeu a intenção. Acho que valeu a intenção. De intenção o inferno tá cheio, mas ali, né, valeu a intenção, ok? Vamos esperar aí que na próxima vez aí, né, se adequa uma questão, a gente tem um filme que para mim seja mais, não é questão de divertido, mas mais interessante. Seria essa a questão. A diversão vem por consequência. Tá bom, pessoal? Dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal. E mesmo sem, né, as garras de adamante do Wolverine, vou deixando aquele. Valeu, né? Não vou fazer outro dedo, né? Valeu. Valeu, pessoal.